Olá, a aula de hoje, dia 28, segundo D, né, da Escola Jean, do Ler e Escrever, a página 24, 25, 26, 24, 25 e 26. O que a professora vai fazer hoje na aula de hoje? Na aula de hoje, a professora vai fazer uma leitura compartilhada. O que é a leitura compartilhada? Vocês vão passando o dedinho no livro de vocês. Vocês vão acompanhando comigo a leitura. Nós vamos estudar essa leitura, então a professora não vai fazer toda a aula, porque a leitura é extensa. É o conto da Bela Adormecida. Depois que nós terminarmos de fazer a leitura, na próxima aula, a professora vai voltar novamente, nós faremos a leitura, né? Nós pegaremos um trecho, o que é um trecho? Um pedaço deste conto, e a gente vai fazer uma reescrita, a gente vai fazer uma produção de uma reescrita desse pedacinho. Aí vocês vão ditando para mim, né? E eu vou escrevendo, vou pegar um pedaço de papel, que é o Sharp da professora, e a professora vai escrevendo, e vocês vão me ajudando para a gente aprender pequenas coisas sobre a escrita dos contos, né? Então, o conto que nós vamos ler hoje, fazer a leitura, dividindo a leitura com vocês, é A Bela Adormecida, dos Irmãos Grimm. Então, vamos lá. A professora vai compartilhar a tela. Vamos lá. Isso. Então, vamos lá. A Bela Adormecida, Irmãos Grimm. Então, vocês já vão pintar. Olha lá. Isso. Vocês vão pintar, né? Ó, o título do nosso texto que nós vamos estudar. A Bela Adormecida. Olha como que eu escrevo A Bela Adormecida. Então, vocês vão pintar o título de vocês, tá? Depois a professora vai deixar o vídeo, aí vocês vão... Dos Irmãos Grimm. Os Irmãos Grimm, a professora também já falou um pouco sobre ele, né? Dos Irmãos Grimm. A professora já explicou um pouco sobre os Irmãos Grimm, tá bom? Que eles foram os primeiros que registraram, né, os contos. A professora já falou um pouco também sobre os contos de fada, né? Então, nessa história, o que a gente já imagina que vai ter? Nós já imaginamos que vai ter castelo, né? Vai ter... que mais que nós podemos pensar que vai ter? Vai ter príncipe, vai ter rei, rainha, né? A gente já fica pensando em tudo isso quando a gente vai pensar em contos de fada. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A professora vai ler um pouquinho sobre os irmãos Grimm, tá bom? Para vocês, eu vou ler um pouquinho sobre os irmãos Grimm, para a gente, né? Os irmãos Grimm, deixa a professora pegar aqui.
Aqui. Deixa a professora pegar aqui, calma. Deixa a professora... Isso. A professora está pesquisando aqui, tá? Aqui. Os irmãos Greens, esses meninos são dois irmãos, né? Deixa eu ver o nome. Jacob. É por isso que eu peguei, porque eu não guardo o nome deles na minha cabeça. É Jacob. Deixa eu ver o nome do outro. E o Wilmen. Jacob e o Wilmen. Eles são alemães, né? Eles nasceram, né, lá na Alemanha. E os dois irmãos, eles nasceram em 1785, né? E morreu em 1863, o Jacob. E o seu outro irmão, o Wilmen, nasceu em 24 de fevereiro de 86 e faleceu em 1859. Então, eles nasceram num lugar chamado Condado Atual Alemanha. Então, eles são alemães, né? E os dois dedicaram, desde criança, desde pequeno, eles são linguistas, são escritores, eles se dedicaram ao registro. Por que que tem nome de conto? Tem nome de conto porque os contos, um foi contando para o outro, são histórias orais. Um foi contando para o outro, contando para o outro, contando para o outro. E esses dois meninos, os dois irmãos, o Jacob e o Wilmens, eles resolveram registrar, escrever. Então, eles foram os primeiros escritores que registraram a história da Bela Adormecida. Toda vez que alguém falar dos irmãos Greens, vocês vão lembrar na cabeça de vocês. Olha, a professora Teresa falou, eles são lá da Alemanha, do outro lado, lá dos países, né? Os alemães, e eles registraram os contos, né, alguns contos de fada que a gente conhece, e a Bela Adormecida foram eles os primeiros escritores. Tem muitas histórias da Bela Adormecida, mas os primeiros que registraram a Bela Adormecida foi os irmãos Greens. E o que a professora quer falar sobre conto? Então, a gente já imagina que nesse conto vai começar com Era uma Vez, porque já aconteceu há muito e muito tempo atrás. Eu já imagino que vai ter rei, que vai ter rainha, que eu vou ler esse texto para eu ficar totalmente maravilhado, que eu vou ler esse texto para eu me distrair, para eu passar uns momentos felizes, né? Deliciar uma leitura interessante, né? Então, os contos, na verdade, a gente lê para a gente se encantar, para a gente se passar uns momentos bons, né? Distraído com a leitura. Então, vamos lá. A Bela Adormecida. Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha, jovens poderosos e ricos, mas pouco felizes, porque não tinham filhos. Se pudéssemos ter um filho, suspirava o rei. Ah, e se Deus quisesse que nascesse uma menina, animava-se a rainha. E por que não gêmeos? Acrescentava o rei. Mas os filhos não chegavam, e o casal real ficava cada vez mais triste. Não se alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos bufões, e em todo o castelo reinava uma grande melancolia. Mas, numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo do Parque Real e, de repente, pulou para fora da água uma ranzinha. Majestade, não fique triste.
o seu desejo se realizará logo. Daqui a 1 ano, a senhora dará à luz a uma menina. E a profecia da rã se concretizou. Alguns meses depois, nasceu uma linda menina. O rei, louco de felicidade, chamou-a Flor Graciosa e preparou a festa do batizado. Convidou uma multidão de súditos, parentes, amigos, nobres do reino. E, como convidada de honra, as fadas que vinham nos confins do reino, 13, mas quando os mensageiros iam saindo com o convite, o camareiro mor correu até o rei preocupadíssimo. Então, vamos lá. A professora já está na página 25. Vamos lá. Majestade, as fadas são 13 e nós só temos 12 pratos de ouro. O que faremos? A fada que tiver que comer no prato de prata, como os outros convidados, poderá se ofender. E uma fada ofendida... O rei refletiu longamente e decidiu. Não convidaremos a 13ª fada, disse, resoluto. Resoluto. Olha aqui. Resoluto quer dizer, disse, com certeza, confiante. Talvez nem saiba que nasceu a nossa filha e que daremos uma festa. Assim, não teremos complicações. Partiram somente 12 mensageiros, com convite para 12 fadas, conforme o rei resolvera. No dia da festa, cada uma delas chegou perto do berço em que dormia a Flor Graciosa. Ó, o nome da bela adormecida, ó, Flor Graciosa. E ofereceu à recém-nascida um presente maravilhoso. Será a mais bela moça do reino, disse a primeira fada, debruçando-se no berço. E a de caráter mais justo, acrescentou a segunda. Terá riquezas a perder de vista, proclamou a terceira. Ninguém terá o coração mais caridoso que o seu, afirmou a quarta. A sua inteligência brilhará como um sol, comentou a quinta. 11 fadas já tinham destilado em frente ao berço, faltava somente uma. Entretida em tirar uma mancha do vestido, no qual um garçom desajeitado tinha virado uma taça de sorvete, quando chegou a 13ª, aquela que não tinha sido convidada por falta de pratos de ouro. Estava com a expressão muito sombria e ameaçadora, terrivelmente ofendida por ter sido excluída. Lançou um olhar maldoso para a Flor Graciosa, que dormia tranquila, e disse em voz baixíssima: aos 15 anos, a princesa vai se ferir com o fuso de uma roca e morrerá. Ai, 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 olha o que a 13ª fada, que estava escondida, falou para a princesa. Pintem aí, grifem aí depois. Olha, aos 15 anos, a princesa vai se ferir com o fuso de uma roca e morrerá. E foi embora, deixando um silêncio desanimador. Então, aproximou-se a 12ª fada, que devia ainda oferecer seu presente. Olha o que ela falou. Olha o que a 12ª falou. Vamos prestar bastante atenção. Não posso cancelar a maldição que agora atingiu a princesa. Tenho poderes só para modificá-la um pouco. Por isso, a Flor Graciosa não morrerá. Dormirá por 100 anos até a chegada de um príncipe que a acordará com um beijo. Passados os primeiros momentos de espanto e temor, o rei, considerada a necessidade de tomar providência, instituiu uma lei severa. Todos os instrumentos de fiação existentes no reino deveriam ser destruídos.
E daquele dia em diante ninguém mais fiava, nem linho, nem algodão, nem lã, ninguém além da torre do castelo. Por que será, hein, gente? Ó, uma pergunta bem inteligente agora. Uma pergunta que a professora vai fazer. Por que será? A professora não está aqui. Por que será que ele falou assim, ó? E daquele dia em diante, ninguém fiava nem linho, nem algodão, nem lã, ninguém além da torre do castelo. Por que será, hein, que ele falou isso? Será que no texto eu tenho resposta para isso? Hã? Será que até agora a professora já leu isso no texto? Hã? A professora já leu isso no texto até agora? Ah, não tem no texto, mas a gente pode entender, professora, porque tinha que ter algum lugar para fazer o fio para construir roupa, os tecidos, porque se não tivesse nenhum lugar para fazer roupa, então o que que o rei pensou? Ele vai construir, né, a tecelagem em cima da torre do castelo que ele morava, porque lá ele teria guardas e ninguém ia subir lá. Ia ficar os olhos dele para proteger a Flor Graciosa, que era a sua filhinha, né? Flor Graciosa crescia e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam dando resultado. Era bonita, boa, gentil e caridosa. Os súditos a adoravam. Então, na próxima aula, a professora vai continuar a leitura deste texto e nós vamos terminar a leitura deste texto. Até o momento, eu gostaria que vocês pensassem, pede para o papai, para a mamãe ler de novo, para vocês entenderem bastante essa história, porque a gente depois vai discutir um pouquinho sobre ela, tá? Beijos.